Olá, pessoal. Uma pergunta, né, que eu queria fazer para vocês com relação a espaço, né? As pessoas perguntam, Felipe, eu quero ter um cachorro no meu apartamento, mas é difícil, vou ter muito problema. Já começa a antecipar os problemas lá na frente, né? Com o apartamento. Vocês acham que é importante mesmo o espaço para um cão? Ele vai ser tão importante assim para a vida do cãozinho? Ou a gente consegue modelar isso, a gente consegue trabalhar os estímulos dentro do apartamento? É uma dúvida comum que chega bastante para mim, esse tipo de dúvida, né? Com relação ao espaço, apartamentos. Muitas vezes o espaço ele não vai ser tão definitivo assim. Ele só vai ser problema, o espaço ele só vai ser um problema se a gente não souber lidar com isso, se a gente não desenvolver atividades para o cão, né? Ou proporcionar uma massagem para drenar o tédio e a energia, ou proporcionar atividades físicas dentro do próprio espaço. Às vezes o cão ele pode viver numa sacada, num espaço pequeno, né? Só que ele tem que ter bem-estar ali, tem que ser livre de fome e sede, tem que ser livre de calor, de frio. São 5 liberdades do bem-estar, né? Isso é o princípio do bem-estar animal, 5 liberdades. Então, a gente provendo essas necessidades para o cão, necessidades comportamentais da espécie, prover atividades para ele fazer naquele espaço, mesmo que seja mínimo, se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue resolver o problema do espaço. Então a gente não precisa se preocupar tanto. Claro que a gente não recomenda, eu não recomendo para uma pessoa que sabe que não vai ter tempo para fazer isso, não vai ter tantas condições de fazer isso. Não, eu não recomendo um cão muito ativo, com um nível energético muito alto para um espaço pequeno. Mas é sempre importante a gente considerar que é mais importante o nosso comportamento frente àquele espaço do que o próprio cão. A gente tem que prover atividades para ele. Nada adianta a gente ter um campo de futebol, 2 campos de futebol, largar o cachorro lá, deixar ele ficar sozinho o dia inteiro lá e sem dar para ele nenhum tipo de atividade física, nenhum tipo de estímulo mental para ele, físico e mental. Os estímulos precisam ser físicos e mentais também, tá? Não somente físicos. Não adianta colocar o cachorro andar numa esteira o dia inteiro, por exemplo, estímulo físico. Tem que ter estímulo mental envolvido nisso também, concentração, foco, pensar como que ele vai desenvolver aquilo através da caça, através da busca, né? Se você tem um espaço pequeno, você pode rechear ele com produtos, rechear ele com recompensas para ele buscar, dá para ensinar o comando de busca ali dentro. Então lembrem, tá? O espaço ele é importante, mas não é o motivo para você não ter um cão ou para você não ter aquele cão que você gosta, por exemplo. Você quer adotar um determinado cãozinho, mas você está vendo ele lá na rua com os outros animaizinhos e você acha que ele é muito ativo, aí você pensa, nossa, lá no meu apartamento ele vai quebrar tudo, ele vai fazer xixi fora do lugar, ele não vai se comportar muito bem, porque eu tenho um espaço pequeno. Não pensa assim. A gente tem que pensar que a gente consegue moldar o ambiente, tá? O comportamento animal, a gente interfere diretamente no ambiente. A etologia animal, que é o estudo da casa, do ambiente onde o animal vive, né? Etologia clínica veterinária. Então a etologia comportamental vai estudar isso, vai trabalhar isso, e eu vou ensinar vocês a fazerem isso, tá? Da melhor forma. Preparar o ambiente. A gente sempre prepara, eu sempre costumo orientar vocês a preparar o ambiente para a chegada daquele animalzinho dentro de casa. É muito melhor a gente preparar o ambiente antes que ele chegue do que ele chegar, desenvolver estresse, começar a aprender comportamentos errados ali dentro daquela casa, aprender a levantar a perninha para fazer xixi na geladeira, para demarcação de território, ou para fazer xixi em cima do sofá, em cima da cama, os latidos que ele aprende também, e por aí vai. Os mais variados problemas comportamentais que vocês possam imaginar, pulo nas pessoas e etc. Tá? Então a gente prepara o ambiente. Quando a gente prepara um ambiente, a gente minimiza os gatilhos de estresse do cão. São muitos os gatilhos que levam ao estresse, o cão, né? Por exemplo, o calor lá da sacada que a gente não previu e o tutor ele pensou em deixar o cãozinho lá na sacada e tá pegando sol, tá pegando chuva, tá pegando vento. Ou, por exemplo, um tapete higiênico do lado de uma máquina de lavar que vai centrifugar e vai assustar ele na hora que ele estiver fazendo xixi. Todas as coisinhas são pensadas, são preparadas, né? Não colocar o tapete área de banheiro próxima à área de alimentação, à próxima área de dormitório, separar, planejar esse ambiente, né? Isso que é legal, porque daí a gente minimiza muito o estresse.
O cão, ele chega na nossa casa sem ele saber onde que tem que fazer as necessidades. Ele não foi preparado, ninguém falou para ele antes assim, ó, Bob, você vai morar naquela casa, mas você tem que fazer ali e lá. Ele vai explicar para ele antes de ele chegar na casa. Não dá para fazer isso, né? A gente tem que chegar na casa e já está preparado isso para ele. Para minimizar as opções, minimizar os erros do cão, tá? Se a gente aumenta opções de acerto, a gente minimiza os erros. É isso que a gente faz com o preparo. Então, o espaço ele é muito importante se a gente pensar nele de uma forma de pensar que o cão tem necessidades comportamentais da espécie, ou cão ou gato, eles têm necessidades específicas. O gato também, né? Por exemplo, o gato ele tem uma necessidade muito interessante que é exploração vertical, superfície vertical. Por quê? Porque é instintivo do gato isso, do felino, ficar na altura, porque na altura ele consegue observar da altura e ele consegue controlar aquele ambiente, né? Por isso que a gente explora com prateleiras e enriquecimento ambiental vertical, tá? Então, é um espaço que pode ser mínimo, mas que se pensado, se planejado, a gente consegue ter qualquer tipo de animal dentro daquele ambiente. Sempre enriquecimento ambiental, ele é extremamente importante, extremamente importante. A gente ter o conhecimento daquela necessidade do cão, necessidade comportamental e fazer com que o ambiente se adeque ao cão, a receber ao cão, tá? Então é mais ou menos isso. Então é isso, era um mito que eu queria falar para vocês, que as pessoas têm bastante com relação a isso, com relação ao espaço, mas pensem e anotem isso, deixem gravado isso na cabecinha de vocês. Nada adianta ter um espaço muito grande, um espaço enorme, um campo de futebol, e largar o cão lá, ele não vai ter atividade física, ele não vai ter nenhum tipo de interação, ele vai passar o dia todo lá, num canto lá, largado, né? Não vai ter atividade, não vai gastar energia, não vai ter estímulo mental de concentração, porque o cão ele gasta bastante energia também se concentrando em desenvolver tarefas, por isso que é importante fazer isso de uma forma bem positiva dentro de casa, tá? Vamos às perguntas, eu vi que já chegou algumas perguntinhas aqui, vamos ver se tem alguma relacionada a espaços, apartamento propriamente dito, ou casas, né? Se não tiver, a gente vai para as outras, né? Vamos lá, vamos começar para ganhar tempo. Sou mãe de primeira viagem, Michele, estou super interessado em aprender para fazer melhor para minha filha Patuda. Legal, Michele, é isso. Coincidência, porque foi isso que eu falei, né? Antes mesmo de você, eu nem não tinha visto a sua pergunta, mas é isso. Você está engajada em aprender, né? Porque você não conhece muito, seu primeiro filhote e tal. Então, quando a gente prepara o ambiente, a gente minimiza os estresses do cão, né? O estresse do cão. E você está fazendo isso, você está preparando o ambiente, você está preparando o seu conhecimento, né? Para mostrar para a sua pequena. Você aprendendo dessa forma comigo e com os colegas aqui, que a gente aprende tudo junto, você vai conseguir mostrar para ela qual que é o melhor caminho. Isso faz um pai, né, para um filho, né? Indica qual que é o melhor caminho a seguir, tá? A gente vai indicar isso através de regras, através de limites, através de uma boa condução. Você vai mostrar para ela tudo o que você deseja de comportamento positivo, através das recompensas, tá? Márcia, tem um filhote de 1 ano e 8 meses e agora chegou um filhote de perdigueiro de 3 meses. Tem um labrador, né, de 1 ano e 8 meses e agora chegou um filhote de perdigueiro de 3 meses. Eles brincam e brigam. Eles brincam e brigam. A pequena morde o labrador, como agir? Existem muitos tipos de interações com os cães, né? Com a boca, com o focinho, com o próprio corpo. Eles se comunicam através da linguagem corporal, tá? Então, é importante a gente identificar que uma linguagem corporal é sadia para o cão, ele desenvolvendo esse tipo de atividade, de movimento, de expressão corporal, é uma necessidade comportamental da espécie. Expressar o seu comportamento está dentro daquelas 5 liberdades que eu falei de bem-estar animal. Uma delas é a expressão de comportamento, que está aí em latido, comunicação e etc. Então, a gente tem que entender que eles se comunicam dessa forma. Só que um comportamento ele não pode aumentar de intensidade e frequência que gera estresse no outro cão. Geralmente, quando a gente traz um cachorro para dentro de casa, a gente está gerando um gatilho de estresse. Por quê? Porque está mudando a configuração daquele grupo, Márcia. A gente tem um grupo formado, uma matilha, que era a labradora, né, que já estava ali, provavelmente, você e as outras pessoas da casa.
ali forma um grupo, tem uma matilha reunida ali, formada já e bem constituída. Quando a gente traz um novo membro para dentro de casa, seja um gato, seja um cachorro, seja uma pessoa que chegou na família, uma visita, gera instabilidade nesse grupo, tá? O cão ele fica muito mais inseguro, vai levar insegurança para esse cãozinho. Ele vai ficar tenso, ele vai ficar preocupado com o que pode vir a acontecer, tá? Então, a gente erra às vezes, algumas vezes, quando a gente quer achar uma companhia para o cão, só que a gente sem querer, né, obviamente, a gente quer tudo de bom para o nosso cachorro, e a gente acaba trazendo um cão com muita energia, e esse cão com muita energia, ele vai estressar um cão idoso, por exemplo, né? Não é o seu caso, são cães parecidos, perdigueiro, labrador, eles são cães com energias similares, então você não errou com relação a isso, tá tudo ok, tá? Eu só estou elucidando para as outras pessoas entenderem e para prevenir que outras pessoas errem. Então esse tipo de interação que está acontecendo, das brincadeiras e das mordidas, as brigas elas vão acontecer, só que elas não podem acontecer constantemente, não pode ser uma coisa que você tem que separar sempre, tá? As brigas acontecem por quê? Porque ocorrem tentativas de mudança de hierarquia, a mudança de hierarquia do grupo, né? Provavelmente a sua labradora era quem estava na linha na frente da hierarquia, ou você, né? E ocorrem mudanças. Chegou esse filhote, ele está tentando mudar isso, está descobrindo. Ele é muito curioso, né? O filhote ele é muito curioso. O cão, propriamente dito, ele é curioso. Então ele vai investigar o outro cão, ele vai entender como que o cão vai se comportar. Acontece muito isso, de as pessoas acharem assim, Felipe, mas meu cão ele é muito chato, ele é muito insistente, ele é muito teimoso, ele é muito curioso, ele insiste. Por que isso às vezes acontece? Por causa, uma coisa chamada separação precoce na ninhada, que a gente fala, né? Quando a gente separa o cãozinho muito cedo da ninhada. É muito importante esse contato com a mãe e com os irmãozinhos lá na ninhada, até os 49 dias, 50, eu sempre falo até 55 dias aproximadamente, sempre depois dos 49 dias, tá? 7 semanas, porque lá vai ter muita interação entre eles, muita comunicação. A mãe vai passar muitas regras para ele, para o filhote, os irmãozinhos também, com relação à comida, com relação a rosnados, de regras de que não pode comer agora, regras que regras de dominância, né, de ela virar ele de barriguinha para cima, regras de controle mesmo, se ela vê que eles estão interagindo de uma forma mais brusca, mais efusiva, que um está sendo mais agressivo com o outro, ela intervém, tá? É muito legal, se vocês tiverem a oportunidade de fazer isso, de observarem isso lá na ninhada, a fêmea e os filhotinhos. Como que acontece isso? É muito interessante. A mãezinha vem e cutuca ao pescoço do cãozinho, ela empurra para baixo assim, ó, de uma forma de contenção. Linguagem corporal. Os cães eles são extremamente experts em linguagem corporal e eu vou ensinar isso para você de uma forma bem legal. A nossa linguagem corporal é tudo para os cães. Então o que você vai fazer nessa hora? Você vai intervir com uma linguagem corporal, você vai colocar a sua mão no meio, tá? Se aconteceu uma briga, é porque a gente já errou em algum momento. A gente já extrapolou os limites e aconteceu a briga. É isso que eu estou falando, não pode acontecer isso. Porque senão, obviamente, a gente vai ter que separar, porque senão vão se machucar, né? A briga acontece e não para em nenhum momento. Nenhum dos membros desiste, porque ambos querem ter a dominância daquele grupo. E ambos querem ficar no topo da hierarquia do grupo, tá? Então, se aconteceu a briga, a gente já errou. Mas antes de acontecer a briga, você deve intervir. Aleatoriamente, até nas brincadeiras você pode fazer isso, tá, Márcio? Porque você vai criar uma regra. Eles estão brigando ali e tal, brincando, e aleatoriamente, você vai no meio. Você pode ir no meio dos dois mesmo, não precisa usar força, nada, tá? É só o corpo mesmo. Você vai colocar sua mão na frente, entre os dois, e pode até separar os dois, assim, de uma maneira leve, sutil. Se você levar muita energia para eles nessa hora, os dois têm bastante energia. Se você levar muita energia, eles vão ficar mais ansiosos ainda, tá? Se você intervir e tentar empurrar e não conseguir. Isso vai ser uma interação ali com você, vai ser positivo para eles. Eles vão entender, nossa, que legal, ela veio aqui no meio, a gente está brincando aqui, porque ela me empurra, eu vou, ela me empurra, eu vou. Tem que ser uma coisa bem eficaz, tá? Você pode ir em pé, na verdade. É mais fácil, porque são cães grandes, né? Então você pode ir em pé e falar e usar comandos com ele, né? Ou não. É legal a gente ensinar isso antes.
provavelmente você já praticou com ela, ela já tem 1 ano e 8 meses, o comando não, que é o limite, né, dessa hora, e você pode usar nessa hora. Evita falar o nome dela nessa hora que você fala o não, você fala só, você vai só no meio e fala não, tá? Eles vão olhar para você porque eles vão ficar sem entender nessa primeira vez, porque você nunca fez isso. Eles vão olhar para você, nessa hora que eles olharem para você, você aproveita e recompensa. Você vai falar muito bem, parabéns, e vai fazer carinho nos dois. Aí os dois vão tentar brincar de novo, você separa. Tentar de novo, você separa. Se ficar muito difícil, você pode usar guias também, tá? Guia como contenção física. Você pisa na guia com um, e é bom que se tivesse a ajuda de outra pessoa para fazer isso, tá? Pra fazer essa interação positiva. Mas a interação de uma forma eufórica, calorosa, assim, sempre vai acontecer entre eles, tá? É normal. A brincadeira, é uma necessidade comportamental canina, a gente tem que entender isso. Cavar é uma necessidade comportamental canina. Forragear, que é buscar alimento, é uma necessidade comportamental canina. Brincar, e por aí vai, tá? Então é importante a gente ter esse conhecimento, tá? Porque senão a gente acaba não suprindo essas necessidades e é uma bola de neve, vem cada vez mais problemas, porque o cão ele não tem onde drenar essa energia, né, através dos brinquedos, através do enriquecimento ambiental. Ele vai drenar em coisas que não pode, na casa, destruindo objetos ou brigando com outro cão, tá? Então ali, nesse ambiente, se você quiser rechear ele de brinquedos interativos, vai ser legal, tá? Você pode induzir eles a brincarem com os brinquedos e diminuir as brincadeiras entre eles, horas de brincadeiras entre eles e horas de brincadeiras com os brinquedos. Você pode fazer isso uma rotina também, né? Separar os horários específicos para cada coisa, tá? Isso vai ser legal, uma regra que você cria para eles, tá bom? Vamos para a próxima. Beatriz. Oi, Felipe. Estamos com um problema durante as caminhadas do Ozzy. Ele fica solto no pátio. O Ozzy, pessoal, é um Golden Retriever, tá? Ele fica solto no pátio da casa, que é bem grande, e quando levamos ele para caminhar, ele puxa muito a guia. Ó, aquele caso que eu falo do espaço, ó. Tá tendo um problema com as caminhadas, tal, ele fica solto no pátio da casa, que é bem grande. E quando levamos ele para caminhar, ele puxa muito a guia, muito mesmo. O que devemos fazer, neste caso, para que ele caminhe e não corra? Ele está caminhando com a guia, sempre com a guia, é importante isso, tá? Sempre com a guia por questão de segurança. Se a gente às vezes caminha com guia, às vezes sem guia, ou às vezes ele acaba fugindo de casa, ele aprende que livre, ele entende isso, né? É fácil de entender isso para o cão. Ele vai entender que se ele está livre, ele consegue explorar isso, que a exploração é uma necessidade comportamental também. Por isso que o passeio é importante. Então, se ele está livre, ele aprendeu, ou se ele fugiu uma vez, ou se ele saiu com vocês sem guia, ele aprendeu que ficar livre é bom, porque ele vai conseguir explorar, ele vai conseguir ter acesso às coisas que ele quer. Então, sempre com guia, tá? Por questão de segurança. É legal ensinar o comando junto para ele, porque se vocês quiserem um dia sair sem guia, aí quando ele estiver bem condicionado, não estiver puxando, aí pode sair sem guia, só que com comando junto. Ele tem que estar craque no comando junto para sair sem guia, senão não dá, senão é muito arriscado, tá? Mas então agora, voltando, né? Sempre com guia. Se ele puxa, ele consegue aquilo que ele quer de alguma forma, porque ele é um cão grande, e às vezes não, acontece comigo também, que eu sou especialista, acontece de o cão ele é muito forte, e os cães eles não têm a noção da força que eles têm, alguns cães me arrastam literalmente, né? Por isso que a gente usa equipamentos. Não sei se você já está usando algum equipamento específico com ele. Eu indicaria no caso do Ozzy, ele é um cão adulto, um peitoral Easy Walk, tá? Anti-puxão. Eu vou ter que fazer aquela aula, né, para vocês, para ensinar a usar esse equipamento. Ele é muito legal, só que se ele não usar da maneira correta, ele não vai ser funcional. Depois coloca aqui para mim, Beatriz, se ele já usa esse equipamento. Ele é bom, tá? Ele vai ajudar, mas tem que usar da maneira certa. Como que é usar da maneira certa? Usar da maneira certa é não puxar o cão, não puxar muito forte o cão, senão machuca, tá? Ele para quem não conhece, deixa eu mostrar aqui. Eu mostrei em outra aula, mas eu vou mostrar de novo aqui. Aqui vai a cabecinha do cachorro, né? Aqui, ó. Essa parte aqui embaixo e essa parte aqui é na frente, ó. Essa parte aqui, ela vai engatar no peito do cão, tá?
Ele não é um engate de dorso, aqui tá as costinhas dele, tá aqui e a cabeça. Não é aquele peitoral que engata em cima, é um peitoral que engata no peito, ele vai engatar aqui na frente, aqui, ó. Ele chama de engate frontal, né? Porque ele vai tirar o equilíbrio do Ozzy, no caso. O Ozzy vai puxar e vai mudar o centro de gravidade, vai fazer isso aqui, o movimento que faz automático quando trava a guia. Só que para isso, para funcionar, ela tem que ser travada a guia. Se o cão puxar e você ceder, de alguma forma, ele puxou e você cedeu, não está sendo funcional. Ela está fazendo isso aqui, ó. Tá tendo avanço. A puxada dele está tendo avanço. Por isso que a guia de mola não é legal, porque tem aquele pedaço que avança e volta, tá? Então você tem que travar a guia no corpo. Nem que às vezes você até enrola na cintura, em alguns casos, né? Pessoas mais fortes fazem isso. O cão ele puxa e ele não consegue nenhum tipo de acesso. Ele vai fazer isso algumas vezes e a tendência é que ele pare, porque ele não está conseguindo êxito, né? Ele está puxando e não está conseguindo aquilo que ele quer, está se frustrando. Sempre a gente tem que frustrar ele das tentativas de erro. Quando ele puxa para conseguir alguma coisa ou para atacar um cão, para ter acesso a outro cão, a gente não deve deixar ele ter acesso puxando. A gente deve mostrar para ele, você pode chamar a atenção dele, encostar nele assim, Ozzy, ei, chama atenção. Ei, faz sons com ele, chama atenção. A hora que ele olha para você, você libera. É automático, isso é rapidinho. Olhou para você e parou de olhar para o estímulo, aí você fala, vamos Ozzy. Tá? Você induz ele, aí você convida. Ele entende que olhar para você nessa hora é importante. É importante ficar olhando para você ou prestar atenção no seu comando. Eu sei que você já treinou o FICA, né? Já está treinando o FICA, é muito legal. E o FICA e o espera, porque você vai usar isso no passeio também. Principalmente o espera, né? Para atravessar a rua e etc. Mas a questão dos puxões é mostrar para ele o caminho. Falar, parou, né? É legal conversar com ele no passeio, falar palavras específicas, né? Parou, vamos, espera, ok, vamos. Essas palavras assim, tá? Se ele sair puxando sempre porque ele quer cheirar a grama ou porque ele quer atravessar a rua e você autoriza isso ou porque você não está conseguindo segurar ele, né? Ou porque acostumou ele assim, ele sai igual um louco, arrastando as pessoas, ele vai entender que, opa, eu vou conseguir isso, cara, eu vou botar mais força. Ele pensa assim, eu vou fazer cada vez mais força. É aquilo que eu falo de aumentar a intensidade de frequência, né? Aumenta, infelizmente. Porque aí você começa a tentar segurar mais, aí você não tem mais força, ele começa a fazer mais força ainda e cada vez mais forte, tá? Então é legal usar a Easy Walk, eu indico. Engate frontal, tá? Esse tipo de guia, eu não sei qual que é o tipo de guia da sua guia lá, mas esse tipo aqui é legal, né? Esse tipo de fecho aqui eu já mostrei para vocês, já expliquei por que também, né? Que ele é mais seguro, ele não é tão arriscado igual o outro. Aquele que tem que apertar aqui, ele pode abrir durante o passeio. Esse aqui é excepcional, tá? E é isso, tá? Cuida para não deixar ele ter acesso às coisas que ele quer. Você não pode deixar que o passeio seja chato para ele, né? Por exemplo, não pode fazer nada. Não, ele vai fazer tudo, só que tudo que você convidar ele a fazer. Se você vê que ele quer cheirar aquela árvore, e você vai autorizar, só que você vai autorizar a hora que ele não estiver puxando. Você vai autorizar a hora que ele olhar para você, você vai autorizar a hora que ele perder o foco da árvore, aí você vai convidar, e você vai levar ele até a árvore, vai mostrar. Você pode falar, conversar com ele, né? Ok, xixi, captura comandos também, né? Se ele estiver fazendo xixi ali, você pode falar a palavra também. Uma coisa legal que eu ensino para as pessoas também, a captura de comportamentos, a captura de comandos, né? O xixi é um deles, por exemplo. Toda vez que ele estiver fazendo xixi, você falar a palavra xixi, você vai estar capturando um comportamento. Você pode imediatamente começar a falar a palavra antes de ele começar a fazer xixi. É fácil fazer isso, né? Porque você identifica o movimento que ele está fazendo e sabe certinho a hora que ele vai fazer o xixi. Fica fácil para você identificar. Aí você fala a palavra. O solta é da mesma forma, quando a gente ensina o solta, né? A gente sabe que ele vai soltar, a gente induz com o petisco, ele solta, a gente fala, solta. Muito bem, parabéns, e dá o petisco, tá? É dessa forma que a gente captura comportamentos, captura comandos. Uma coisa legal, Beatriz.
não sai com ele ansioso dentro de casa, tá? Espera baixar a ansiedade. Coloca a guia, se ele ficou muito ansioso, muito, deixa baixar essa ansiedade, depois você sai pra rua, tá? Não sai com ele ansioso não, senão você vai estar recompensando a ansiedade dele. Se você colocou a guia e ele ficou muito agitado, deixa um pouquinho. Isso não é enganar o cão, isso é ajudar ele a se controlar lá na rua, baixar a ansiedade, tá? Quando a gente baixa a ansiedade dele, a gente não recompensa o comportamento de ansiedade. A gente mostra pra ele que é bom ficar calmo, ficar tranquilo, que daí ele vai receber recompensa, tá? Eu vi um pequenininho aqui na tela, aqui no vídeo, aqui. Um Spitz. Depois mostra ele aqui pra mim, Júlia. Tô vendo o seu vídeo aqui na galeria. Legal que vocês trazem seus pequenos para assistir também. Aí eu fico acompanhando eles aqui e conheço vocês também. Que lindo. Lindão. Ah, o da Márcia também tá ali, ó. Que lindo. Esse é o de 3 meses? Legal. Que grandão. Nossa, que lindo. É isso aí, pessoal. Tá, vamos lá para a próxima pergunta. O tempo aqui é corrido, falta 10 minutos. Vamos lá. Me perdi aqui. Tem um bulldog francês de 5 meses. Ele faz as necessidades... dele no tapete, mas de um tempo pra cá, ele às vezes está fazendo fora do tapete. 5 meses. Tá, legal, bulldog. Como eu ensinei das outras vezes, Graça, é legal, essa tua pergunta é muito legal mesmo, parabéns pela pergunta, tá? Obrigado. É um tema bem importante, o xixi. O que a gente faz nos casos de xixi? A gente facilita para que o cão acerte, tá? O que é facilitar? Aumentar opções de acerto dentro de casa. Às vezes aumentar, se ele está fazendo fora do tapete, mas está fazendo próximo, a gente aumenta a área do tapete, coloca mais tapetes, em vez de colocar um, coloca 2 ou 4, faz um quadrado grande. Tira os tapetes que ele está errando, se ele está errando em tapetes de tecido, a gente retira, tá? Facilita para que ele acerte. É normal os cães errarem em alguns momentos da vida, eu falei isso já em algumas vezes, que quando a gente faz a preparação da casa para a chegada do filhote, a gente já conseguiu vários casos, né, de ensinar o cão com 24 horas. Em 24 horas ele já entendeu o que ele tem que fazer, aonde que ele tem que fazer, mas mesmo assim ele vai errar. E a gente não vai brigar com ele por causa disso, a gente vai simplesmente ignorar o erro e valorizar mais ainda o acerto, tá? Por que o cão erra? Porque é normal, assim, ele ou mudou alguma coisinha da rotina de você que você não percebeu. Basicamente sempre muda alguma coisa na sua rotina, tá? Que você não conseguiu identificar. São coisas sutis que acontecem no dia a dia. Às vezes o horário que a empregada chegava para fazer faxina mudou, ou ela usou outro produto de limpeza. Tocou o telefone mais vezes do que o normal, o interfone, ele se agita muito com o interfone, essas coisas assim, são coisas sutis, mas às vezes a gente nem percebe que está acontecendo, mas que é extremamente, para um cão inseguro, é extremamente estressante. E acontecem esses erros, tá? O que não pode acontecer, Graça, é ele começar a errar mais do que acerta, tá? A ideia é que os acertos sejam mais frequentes do que os erros. Um erro ou outro vai acontecer, a gente ignora, a gente não briga. Se a gente brigar nessa hora, muitas vezes o cão fica ansioso, principalmente se ele não sabe onde tem que fazer. No seu caso ele já sabe, né, ele já acertava, mas aqueles cães que não sabem onde tem que fazer, se a gente briga ele fica ansioso porque ele não sabe onde tem que fazer, a gente tem que mostrar para ele qual que é o lugar que a gente quer que ele faça. O cão ansioso, ele tende a ficar com medo, ele esconde o que ele quer, esconder o xixi, quer esconder cocô, faz atrás do sofá, começa a comer cocô para esconder, começa a fazer xixi em cima do sofá para absorver bem, para ninguém ver. É assim que começam os erros mais graves, vamos dizer assim, né? Então, tenta identificar se está acontecendo algum tipo de mudança na sua rotina, tá? Dentro de casa, o que está acontecendo, se tem alguma coisa, se for, a própria quarentena mudou muito a rotina das pessoas hoje, né? As pessoas estão mais em casa, estão interagindo mais com os pets, está tendo mais discussão dentro de casa entre as pessoas, ou mesmo até conversas entre elas, uma conversa que antes não tinha e o cão ele fica tenso com aquilo, porque mudou tudo para ele, é tudo novo, tudo muito novo, tá? Então presta atenção nisso. Mas facilita para que ele acerte. Se ele está errando, por exemplo, ele começou a errar no corredor lá, coloca um tapete próximo lá para capturar esse xixi. É legal que tenha mais opções dentro de casa para que você consiga ver ele fazendo no lugar certo. Isso que é importante, Graça, você vê ele acertando.
para reforçar esse comportamento. Ele já aprendeu, porque provavelmente você já elogiou ele quando ele acertou. Mas faça isso mais vezes, tá? Então coloque outras opções para que você veja ele fazendo no lugar certo, fique fácil de você visualizar. Se você vê ele fazer, recompensa ele com comida, recompensa ele com uma comida que ele goste bastante, tá? Mas evite dar broncas, evite brigar com ele, não brigue. Jamais, outro mito aqui, eu vou aproveitar para falar para vocês, esfregar o focinho do cão no xixi, tá? Jamais façam isso, pessoal. Isso é extremamente traumático para o cão. Muitas vezes acontece principalmente com os filhotes ainda, que não sabem o que tem que fazer. A gente não falou para eles que eles têm que ir lá naquele tapetinho, lá naquele canto fazer. A gente simplesmente viu ele errando e brigou, e brigou, e brigou, e brigou. Ele começa a entender, opa, ai, eu não posso fazer xixi na frente dele, eu não posso fazer xixi na frente dele. O erro é esse, ele sabe que está errando, porque você está sempre brigando. Mas ele acha que não pode fazer na sua frente, porque ele não sabe onde tem que fazer. Não é só colocar o tapete lá e dizer, faz aqui, né? Não, a gente tem que levar ele nesses locais várias vezes, induzir, mostrar, ficar com ele ali. Tem que ter paciência, a gente tem que ter paciência, repetir, ter coerência. Você tem que falar que aquele é o lugar de fazer xixi, as outras pessoas da casa também têm que determinar aquele local que é o banheiro também. Não adianta ficar mudando. Um dia a empregada chega, coloca o tapete higiênico lá dentro de um quarto, outro dia ela não veio, daí mudou, daí já veio para cá, para a sacada, entendeu? Isso não é falar a mesma língua para o cão, isso não é ser coerente. Então tem que ser coerente, tá? Todas as pessoas falarem a mesma linguagem para o cão, ter repetição e paciência, tá? Então não esfrega xixi, não esfrega focinho, a gente vai deixar o cão mais ansioso ainda, muito estressado, muito inseguro, e a gente pode gerar um trauma severo no cão, traumas de medo, de pânico e etc, tá? Além de ser ser maus tratos também com o cão, né? Porque a gente tá segurando ele à força, etc, tá bom? Então cuidem com isso, pessoal, não façam isso, tá? Ensinem para ele, mostrem, coloca marcador olfativo no tapete também, Graça, você pode fazer isso. Tem uns marcadores que você compra, umas gotinhas, eu não tenho aqui para mostrar, mas é uma gotinha que você compra, tem o pipi sim, pipi não, tem um monte de produtos. Você vai fazer testes, tá? Você vai testar, alguns produtos vão funcionar, outros não. E você pode afastar ele de alguns lugares também, com outros produtos, com repelentes, como esse, por exemplo. O Pet Away é um baita de um produto, só porque para alguns cães vai funcionar, outros não. Você pode, se ele ficar começando a errar lá dentro do quarto e você não quer que lá seja um banheiro, você pode começar a afastar ele de lá, ou fechando a porta, barreira física ou barreira química, que é um produto desse no chão. Não pode colocar nele, tá? Tem que ser no local onde ele está errando. Outro motivo de o cão errar é o cheiro que fica no chão. O cheiro do xixi, por exemplo. Ele fez aqui no chão, errou aqui no piso aqui. O cheiro ele vai ficar aqui na cerâmica, ele vai ficar no rejunte. Mesmo você limpando, você vai lá, esfrega, ele vai... Para você não tem, pra gente. Chega a visita, ninguém sente o cheiro. Mas para ele sente, ele está passando por ali, ele passou e sentiu, opa, é aqui, e se alivia, tá? Porque um disparador, vai ser um disparador para ele o cheiro do xixi ali. Então, dá para usar produtos ali também para tirar o cheiro, tá? Usa, nesses lugares onde ele está errando aí na sua casa, usa produtos como o Enzimac, que é um baita de um produto, o Odoralt. Eles são produtos enzimáticos, eles vão tem uma enzima que vai degradar o cheiro, vai tirar o cheiro, vai tirar a mancha, tá? Então vai ajudar nesse sentido também, tá bom? A gente está acabando o tempo, mas acho que falta 2 minutos. Não vai dar, se eu começar aqui eu vou me estender, tem várias perguntas aqui para responder ainda. Que a gente tem só 40 minutos, né? Tem contagem regressiva aqui. Eu agradeço demais a atenção de vocês, obrigado pelas perguntas. Eu vou ler elas com carinho aqui. Eu vou tentar responder elas, tá? Lá no Telegram, no canal do Telegram. Então entrem lá no meu canal do Telegram. Vou tentar responder todas, porque são muitas perguntas, né? Às vezes eu não consigo responder todas. Mas lá eu consigo explicar para vocês através de áudios respostas também grandes, 5, 10 minutos explicando determinados assuntos. Então agradeço a todas essas perguntas, elas são muito importantes, tá? São muito importantes para o desenvolvimento da aula, desenvolvimento de vocês, aprendizagem. É legal porque a gente tira várias dúvidas aqui com vocês, que é a dúvida de muitas pessoas, e lá no Telegram também. Essa dúvida de vocês aqui, se eu conseguir levar para lá, vai tirar a dúvida de muitas pessoas lá também, tá? Então, obrigado mesmo pela participação de todos, pela presença de todos. E é isso aí, vamos
Vamos até toda quarta-feira, tá? Aula, mesmo horário, às 21h, vamos manter essas aulas. E nos domingos, as aulas de suporte, as lives de suporte no Instagram, tá bem? Às 9 horas, tá bom, pessoal? Até mais, então. Forte abraço, fiquem com todos bem. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau.